Agora bora fazer arte? A Taíde já tá aqui, prontinho, esperando a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Tati. Obrigada, viu? Pelo Eu que retorno. agradeço. Feliz 2014. Pra nós. Como é que foi seu finzinho de ano e seu Nossa, comecinho de ano novo? Foi ótimo, Tati, foi ótimo. Trabalhei, tô com uns projetos novos para 2014, Que mas bom. foi muito bom. Vai ser sucesso, tenho certeza. Não, e vou trazer aqui em primeira mão. Combinado, adorei. Eu comentei essa semana no Facebook com o Especial pessoal o que, próximo. que é a novidade, mas eu trago em primeira mão aqui. Ah, legal. E a gente mostra. Então tá bom. A Taíde, adorei a peça de hoje. A gente vai ensinar, inclusive, uma dica, né, de acabamento. barrado, de acabamento. E a gente traz também sugestão aí de pintura. Ficou muito legal, porque esse efeito da pintura, ele agrega muito valor, né, com a aplicação do Agrega, tecido. Tati. E eu vou dar umas dicas também de como a pessoa pintar, ela mesma fazer as próprias pinturas nas aplicações que ela já tem em casa. Boa. Bom, porque tem pessoas que têm dúvida nisso, então eu já vou comentando durante a aula de pintura. Perfeito. Com você, Taíde. Vamos lá. Pediram, ontem mesmo, eu esqueci de trazer o nome dela, mas ela pediu pra mim ensinar acabamento em pano de copo. Porque o meu acabamento, se eu puder mostrar aqui, ó, ele tem esse detalhe atrás dele. Fica É legal aqui, ó. mostrar o verso. De fato, Ó. inclusive um Ele- diferencial da Taíde, é um acabamento lindo, lindo, lindo. Isso. Aqui ainda tem esse pedacinho, porque o pano ele era um pouco menor, então eu acrescentei pra dar o tamanho do pano. Mas se puder mostrar nesse aqui, Tati, ele é limpo. vamos mostrar. Ó, é um avesso limpo, tá vendo? Ele não tem sobra de tecido atrás. Como é que você faz isso? O que a gente vai precisar? Primeiro passo, eu vou pegar uma faixa de tecido de 12 centímetros por 50 ou do tamanho do pano de copo. Esse é por barradinho. E para fazer esse debrum, que é o acabamento em cima, é uma faixa de 50 por 4, dobrada ao meio e passada a ferro. Tá. O que eu faço aqui, Tati? Eu coloco direito sobre direito, alfinete se quiser, se tiver mais prática não precisa, e passo uma costura de fora a fora com um pezinho de máquina. Tá. Largura de pezinho de máquina. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, fica dessa maneira acabado. Aí eu jogo a costura pro avesso. O que eu faço? A 1,5 cm dessa borda e a 1,5 cm dessa borda, eu faço uma linha. Tá. Vou pro meu tecido, pego meu pano de copa, acho o avesso dele, meu avesso é aqui, ó. Coloco direito sobre o avesso, bem certinho. Ó, aqui o pano de copa tá um pouquinho maior, então eu centralizo. Tá. Venho, alfineto. Eu vou prender aqui só pra mostrar. Aqui. Aqui. E aqui. O que eu vou fazer? Vou pra máquina. Vou começar a costura aqui. Venho e faço um pouquinho de um retrocesso. Porque como é pano de copa, é uma coisa que sempre vai estar lavando, então é bom reforçar a costura. Tá. Faço uma costura até chegar a mais ou menos 0,75, que é a largura do pezinho de máquina. Uma distância assim, ó. Deixa eu pegar um alfinete só pra um agulhão, só pra me mostrar aqui. Mais ou menos até aqui. E paro. Venho costurando a largura, essa distância toda, a um pezinho de máquina. Cheguei aqui nesse canto, subo costurando em cima da linha, chego nos cantinhos, faço um retrocesso. Vou e volto e arremato. Tá. Feito isso, ele vai ficar dessa maneira aqui. Ah, deixa eu dar mais uma dica. Quando chegar nesse passo, alguns panos eu trouxe, ele tem um recorte embaixo, até que a aula de hoje tem. Se eu quiser fazer o recorte, nessa etapa eu faço o desenho que eu quero e costuro sobre a linha. Certo. É isso aqui que é a dica do recorte. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, Tati. Deixa eu livrar aqui a mesa, deixa eu pôr aqui embaixo. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Costurado. O que eu faço? Com uma tesoura, eu venho aqui, corto esse excesso, ó. E venho aqui também e tiro bem justo. Aqui, ó. O ouro tá um pouquinho aí. E corto aqui. E corto aqui. Tirando esse excesso de tecido. Venho, dou um pique no canto. E corto. A mágica desse acabamento, Tati, é isso aqui, ó. Eu viro pro direito. Ó. Reviro pro direito. Venho aqui com a ponta da tesoura. Vou acertando. Aqui, ó. Ah, por isso que você colocou aquela hora o direito do sobre o acabamento avesso, com o avesso do pano pano de de copa. E vou acertando. Aqui vou devagar, Esse arrumando desvio. ele e passa ferro. Aqui eu vou passar uma costura, batendo aqui dentro, bem nessa vala, que a gente chama costurar na vala, que é bem nesse meio. E pra bainha, a dica é o seguinte, deixa eu só arrumar esse canto aqui pra me mostrar. Você vem, vou mostrar bem aqui no cantinho, você vem e faz o seguinte, dobra uma vez e dobra 2 vezes pra bainha. Vai sobrar uma ponta e se eu deixar essa ponta ela vai desfiar. O que eu faço? Eu jogo ela lá dentro, aqui ó, eu dobro a pontinha da bainha, faço a costura do retrocesso e subo até o final. Faço isso dos 2 lados e remato em cima. Vamos fazer de novo ali? Vamos. Então, sobrou aqui. Ó, sobrou aqui, dobro uma vez. Vai. Dobrei uma vez, que é como a dobra normal da bainha.
dobro 2 vezes. Tem uma ponta, o que eu faço? Eu jogo essa ponta lá dentro. Aí venho com a agulha, com a máquina, costura aqui em cima E continua. vai até o final, faço isso dos 2 lados e costura em cima. Pra ficar assim. Pra ficar assim. Deixa eu mostrar. É até bom que mostra o cantinho como que ele Aqui, fica. Ó. E aí você vai, com ele Olha, dobradinho, isso. você vai subindo a costura, ó. Pá. Arremate perfeito. Isso aí pode fazer em qualquer pano, tanto para pintura, como para apliquê. É livre. Gostei. Primeira dica já foi sensacional. Ó, mas queremos mais. O apliquê, eu não vamos focar nele, porque Tranquilo. tá todo mundo já tá fazendo. Termocolante, passou, Isso. fixou. A única coisa que eu faço, eu dou uma distância da borda, aqui em cima 12 centímetros, porque é a largura do barradinho. Tá bom? Fixei. O que eu vou dar a dica de como casear, porque tem muita gente... Eu casei a máquina, mas tem muita gente que pergunta pra mim como que eu faço para casear a mão. Para casear a mão, eu tiro da meada para bordar ponto cruz, tiro um fio só, dobro ele ao meio e coloco as 2 pontas soltas no fundo da agulha. Coloco ele dessa maneira. Aqui vai ficar laçado, ó. Tá. O que eu faço, Tati? Eu venho aqui, vou pegar uma parte reta. Eu faço o acabamento que a gente usa no avesso perfeito do ponto cruz. Ó, pego um fiozinho só do tecido, passo por dentro e já está arrematado pro início. Para começar o caseado, eu ando mais ou menos meio centímetro para cá, meio centímetro para cá. Ó, entro lá no avesso do tecido e saio aqui. Fiz um. Para fazer o segundo, de novo, meio centímetro para cá, meio para cá. E tô laçada. Deixa eu fazer aqui, dou uma laçada e faço. Pegou bem? Deu, certinho. E para arrematar, qual que é a dica? Pro avesso ainda continuar limpo. Eu vou sair com essa linha entre o meu tecido aplicado e o tecido de pano de copa. Saio andando aqui entre os dois, ó. E saio no direito mesmo. Sai ele em qualquer lugar. Venho aqui, arremato. Só virar aqui, ó. Um pouquinho na frente. Aí, pronto. Venho aqui e arremato bem rente. Puxei. Por que eu coloco entre os dois? Porque quando eu passar a ferro de novo, eu vou ativar a cola do termocolante. Automaticamente fixa a linha lá dentro. Perfeito. Bom? O avesso fica limpo. Agora vamos para a pintura, que é o que o pessoal mais tá de olho. Deixa eu pegar a tábua. Tábua com cola permanente para pintura de pano de copa. Aqui. Fixar ela. Deixa eu pegar os pincéis. Água. E o tecido aqui para limpar. Estou utilizando aqui clareador incolor. Tá. Clareador incolor branco, verde oliva, preto, amarelo ouro, amarelo limão, verde pistache, azul marinho, amarelo ocre, púrpura e sépia. Essas cores que eu estou utilizando. São as cores que eu praticamente uso em tudo, não uso outras. Vou hidrato meu pincel, vamos começar pelo jardim. Com a cor verde oliva, eu venho aqui, diluo ela e com clareador incolor, eu vou lá e coloco na minha tinta. Não uso diluente, Tati. Tá. Facilitar para o pessoal, usa água mesmo. Desde que não seja água com cloro, porque o cloro não deixa a tinta fixar no tecido. Verde oliva e um pouquinho, ó, de azul marinho. Eu não utilizo tinta pura, porque eu costumo brincar com o pessoal o seguinte, que o verde puro, do jeito que vem no potinho, ele é muito sem vida. Então, se você mistura ele, você acaba criando os próprios tons e você pode brincar com os tons que você tem. Tá. Tinta do lado de cima do pincel. Vem fazendo esse movimento aqui, ó. Ó, sempre do lado de cima. Vem fazendo o movimento da grama. Ó, não faz mal passar um pouquinho em cima da aplicação, que não interfere em nada. Aqui. Vem. Vou espalhando. E com o verde pistache, só do lado de cima, já venho iluminando. Se eu quiser fazer um capinzinho que está lá atrás, eu venho ó, com o pincel sem fazer a definição. Ó. Pinto aqui. Com o meu pincel número 4, pelo de Marta, eu venho no sépia, diluo ele, deixo ele bem aguadinho. Ó. Deixa eu pegar um pouquinho d'água. Diluo ele, ó, e venho fazendo alguns filetes, só para imitar alguns capinzinhos que estão lá atrás. Se eu quiser fazer algum galinho seco também aqui, só utilizando a ponta do pincel. Eu utilizo, se o pessoal observar, eu utilizo o dedo mínimo para apoiar no tecido. Então eu só coloco a pontinha do pincel no pano de copa. E vou fazendo alguns outros detalhes. Para as florzinhas, eu utilizei púrpura com o próprio pincel redondo. Púrpura, amarelo ouro,
misturo e um pouquinho de branco, ó. Só dou uma quebrada nessa cor, nem, não misturo tudo, deixo ele mal misturado. Venho aqui, uma pincelada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Consegui minha florzinha. Vou fazer outra. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E faço onde eu achar necessário aqui, ó. Faço algumas mais desfocadas para parecer uma florzinha mais velha. E pro miolinho, ó, amarelo ouro de um lado, sépia do outro. Tenho duas cores no mesmo pincel. Já venho e coloco sombra e iluminação. Certinho? E tem algumas folhinhas também que eu coloquei que eu faço com o mesmo processo, ó. Eu pego verde oliva de um lado, verde pistache do outro. Faço isso aqui, Tati, ó. Relo a ponta e deito no pincel, ó. Faço isso. Posso fazer algumas só com verde pistache. Simples de fazer, fica bem bonito, né? Fica um acabamento interessante. Uhum. Aí agora a gente vai partir pra galinha. Pro jardim seria isso. Lavo meu pincel. Pra cabeça dela, eu dei um tom mais amarelado, se puder observar no pronto. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Deixa eu livrar isso aqui. Essa galinha. O pessoal gosta de galinha, Tati. Ó. Pronto. Vamos lá. Amarelo ocre, puro, e clareador incolor. Só puxar aqui um pouquinho. Faço uma tinta bem rala. Lavo meu pincel, pego tinta só do lado de cima. Com ela aqui, ó, eu venho fazendo o sombreamento que tem na lateral da galinha aqui, ó. E uma dica bem interessante que eu dou pro pessoal sempre, Tati, é isso aqui. Esse tecido que eu utilizei na cabeça da galinha se chama neutrinho, que são tecidos brancos com estampas da mesma cor. Vamos pôr, é branco com estampa branca. Tá. Quando eu pinto, olha o que acontece. Realça a estampa. O desenho, né? Uhum. Dá um efeito bem interessante. Como é que chama? Neutrinho. Neutrinho. É, sim, popularmente conhecido dentro do patchwork como neutrinho. Tá. Ó, a gente vem... Que no patchwork a gente utiliza esses tecidos, porque quando a gente vai construir bloco, a gente utiliza esse tecido para levantar o bloco que a gente quer que apareça. Por isso que ele é neutro. E venho e vou esfumando aqui, ó. Faço isso na cabeça inteira, porque eu não vou fazer ela toda, porque eu quero mostrar outros detalhes também. Ó. Venho. Para fazer a sombra do papinho da galinha aqui, a gente utiliza vinho. Caso a pessoa não tenha, púrpura, sépia, mesma quantidade. Se eu misturar os dois, eu obtenho vinho. Ok? Venho e sombreio do lado que eu quero que esteja sombra. A dica que eu falei que eu ia dar pro pessoal para pintar as aplicações que eles têm em casa é o seguinte, Tati. Nunca utilizar branco puro e nunca utilizar preto puro. A tinta branca e a tinta preta, elas tendem a estragar a pintura da gente. Então, o que a gente faz? Quando eu for sombrear, eu utilizo uma tinta um tom acima. E quando eu for clarear, eu utilizo tintas um tom abaixo. Eu tento clarear o tom, vamos por aqui, o avental dele é azul. Tento utilizar azul mais claro, até, e se eu quiser incidir uma luz, deixar um foco de luz maior, aí eu vou lá e coloco um tracinho de branco. Entendi. Mas nunca utilizar o branco puro. O branco puro, ele empalidece a pintura. Eu consigo um pouco mais, eu consigo vida nas coisas que eu pinto por não utilizar o branco puro. Você sempre pega um tom ou mais claro... Isso, quando eu quiser sombrear, é um tom acima. Um tom mais escuro. E quando eu quiser clarear, um tom mais claro. Tá. E sempre respeitar a seguinte lei. Se eu tenho iluminação de um lado, a sombra vai estar do outro. Eu uso a seguinte brincadeira. Tem quanto sol no céu? Um sol só. Então a luz vem só de um lado. A sombra, consequentemente, vai estar do outro lado. Para fazer o olhinho, deixa eu pegar um lápis pra gente desenhar. Eu faço o seguinte, ó. Primeiro eu faço o risco. Não utilizo nenhum gabarito, nada. Venho e só faço esses dois aqui, ó. Risquei. Vou na água de novo. Ó. Diluo a tinta preta, ela vai ficar nessa textura aqui bem líquida. Que está até um pouquinho líquida, vou pôr mais um pouquinho de tinta preta. Diluí ela. Só com a pontinha do pincel, eu venho aqui e faço esse contorno. Ó. Só com a pontinha. E com a tinta preta pura, eu venho aqui e preencho onde eu quero que seja o meu olho. Preencho esse e preencho esse aqui. Ó. Com a tinta diluída, eu vou lá e faço o acabamentinho embaixo. Preenchi com branco
Venho e faço iluminação em um e iluminação no outro. Faço um reflexozinho aqui. E para os cílios, eu pego aquela tinta que eu utilizei para o contorno e... ó, só com a ponta do pincel. Faço a sobrancelha. Pro furinho aqui do nariz, sépia, da maneira que eu fiz as folhinhas, ó. Um pra lá, um pra cá. E pras asas, o que a gente vai fazer? Deixa eu só vir aqui, ó. Vou na tinta sépia, diluo ela um pouco. E vou no clareador incolor para deixar ela um pouco mais espessa. Ó. Faço o seguinte, tinta só do lado de cima do pincel. E venho aqui delineando as minhas penas da asa, ó. Faço uma, outra, Arrasou. e outra. Se a minha sombra tá daqui pra lá, eu já venho sombreando aqui, ó, venho conseguindo sombra, tá vendo que vai conseguindo volume? Muito legal. Taíde, a aula tá boa demais, o nosso tempo acabou, mas eu não vou deixar você embora, não. No próximo bloco a gente volta e finaliza a pintura. Então tá tá legal, bom. turminha? Mais dicas depois do intervalo.